Que Deus possa abençoar a todas e fazer de cada uma um instrumento na mão de Deus. E quero também aproveitar, alguém às vezes pode não entender, mas eu vou explicar. Os varões podem ficar de pé? Só os varões estão aqui. E tinha alguns aqui em cima, acho que desceram. Tem algum varão que não levantou? Agora eu quero dizer para as irmãs, bata uma salva de palmas para eles. Deus abençoe todos vocês, varões de Deus, porque Deus criou primeiro o homem. Aleluia. Imagem e semelhança de Deus. Tem um aqui em cima, não? Um rapidinho, sobe aqui. Aleluia. Como é o seu nome, filho? Marcelo. Vocês conhecem o irmão Marcelo? Amém? Se eu disser que o verdadeiro Marcelo, vocês não estão vendo. Vocês estão vendo o Marcelo corpo, mas foi criado imagem e semelhança de Deus. Imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o corpo, mas aqui tem duas parcelas eternas, a alma e o espírito. E como eles foram criados primeiro, a mulher foi criada por causa deles. Então vamos bater mais uma salva de palmas para eles. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe a todos. Podeis sentar. Alguém diz, mas olha, mas é o mês da mulher, não importa. A mulher foi criada por causa do homem. Não foi o homem que foi criado por causa da mulher. Foi a única coisa na criação que Deus disse que não era bom deixar eles sozinhos. Então nós temos que torcer pelos casamentos. Não pode ficar sozinho. Temos que ensinar as mulheres como tratá-los, porque são diferentes. São mais geniosos. Não abusa, não. Se der um empurrão, vai ganhar outra. Se der um chute, vem outra aí. Se der um soco, vem também outra. Então, nós temos que tratá-los com muito carinho, com muito amor, porque Deus criou a mulher por causa do homem. E não o homem por causa da mulher. Nós estamos vendo muitos lares sendo separados, muitos lares infelizes, porque a mulher não conhece exatamente a sua posição e o homem esquece que ele é o quê? Cabeça. Deus o fez como cabeça e disse, domine sobre tudo. O homem recebeu uma autoridade de Deus para dominar o mundo todo. Mas foi a única na criação que Deus disse que não era bom, porque estava sozinho. O homem foi criado do pó. Mas a mulher foi criada do pó trabalhado, tirado da costela do homem. Que coisa linda, né, irmãos? E agora não é mais um, são dois que são um. E Deus criou para que formasse a humanidade. E isto é maravilhoso. Mas nós temos um inimigo que odeia tanto o homem quanto a mulher. Se eu perguntasse para vocês, o que vocês fizeram com Satanás para ele te odiar?
Não fizeram nada, fizeram? Não fizeram nada. Por que que ele te odeia? Por que que ele me odeia? Por que que ele se mete na sua vida emocional, financeira, familiar? Procura toda a vida prejudicar o homem e a mulher. O que é que nós fizemos com ele? Não, nós não fizemos nada com ele. Ele é que olhou para o trono de Deus e disse: vou subir às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele desejou ser o que ele não era, porque ele também foi criado. E o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são onipotente, quer dizer, único potente, onisciente, únicos que sabem toda a ciência, onipresente, está ao mesmo tempo presente em todo o universo. Ele quis isso, então ele foi lançado. E quando ele viu Deus fazer o homem, imagem e semelhança de Deus, ele disse: eu queria essa imagem e ele não me deu. Eu sou um anjo classificado. Agora ele cria o homem do pó, a matéria mais inferior, e o faz semelhante à Trindade, que é eterna. Daí começou a perseguição pela inveja. Mas o pior, ele nos persegue ainda mais, sabe por quê? Porque além de nós sermos feitos imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu autoridade sobre ele, que ele não esperava isso. Aleluia! Domine o homem sobre todas as coisas. Se você tem Jesus, você expulsa qualquer demônio. E ele tem que sair, porque você tem o Espírito Santo em você. Então eu glorifico a Deus, porque o culto de sobrenatural é falar daquilo que só a eternidade pode fazer. E não dá num culto de sobrenatural nem para dar um terço de testemunho do que Deus fez, faz e vai continuar fazendo. Eu estou alegre de estar aqui. Eu corri a palavra de Deus, pedindo a Deus uma palavra para vocês. E o Senhor me disse: conte algumas experiências que alguns ainda não têm e precisam aprender. Mas eu quero ler um versículo na palavra de Deus, alguns versículos, e dizer para vocês que o Eterno está aqui. E para Ele não há impossível. Repita comigo: para Deus não há impossível. E para nós, que o servimos e o amamos, tudo é possível ao que crê. Aleluia! 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 Alguns versículos que eu vou ler são bem conhecidos, porque a Tivec lê a palavra, conhece a palavra. E nosso pastor colocou o sobrenome da nossa igreja de Igreja da Palavra. E todo ano ele lança a campanha da leitura da palavra. E isso é muito importante. Então, qualquer texto que eu ler aqui, a Igreja da Palavra
está familiarizada. Principalmente porque o Espírito Santo nos esclarece aquilo que a gente não entende. Em 1 Samuel, no capítulo 25, somente alguns versículos, a partir do versículo 18, aleluia, diz assim, todos acharam? Se alguma tradução tiver diferente, eu quero simplesmente lembrar que as palavras sinônimas não alteram o sentido do texto, porque tem várias traduções, às vezes uma palavra está de um jeito, outra está de outro, mas palavra sinônima. O sentido espiritual da palavra de Deus é o mesmo e tem a mesma autoridade. Diz assim, então Abigail se apressou, tomou 200 pães, diz comigo, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens, ide adiante de mim, e eis que eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Até aqui. O capítulo 25 é muito importante, tem muitas verdades e muitas coisas para a lição particular nossa e da Igreja de Cristo. Aqui foi depois da morte de Samuel, a retirada de Davi para o deserto de Parã. E depois nós estamos vendo a sequência, quando ele, perseguido por Saul, formou um quartel-general com bandidos. A gente não quer nem saber de bandido perto da gente, né, irmão? Porque eles só vêm para roubar, matar e destruir. Mas Davi, quando ficou sozinho, ele pegou os bandidos e fez um quartel. Educou, ensinou, treinou. E agora ele tinha parceiros para a guerra. E nesse período de treinamento no deserto, ele deparou com um grupo de pastores que trabalhavam para um homem chamado Nabal. E Davi respeitou aqueles trabalhadores e também aquilo que pertencia a Nabal. Nem permitiu que os seus companheiros, que estavam aprendendo, recuperando, tocassem nada. Mas Israel tinha lei, e o povo daquela época também. Quando chegava o período da tosquia, todos separavam alguma coisa para atender os pobres, os necessitados, e alguém que não tivesse o que comer era atendido por quem tinha mais. Nós somos, de fato, chamados para servir. E naquela época, o modo de servir era assim. Então, Davi, com aqueles homens todos que estavam com ele, um quartel, sabendo que era o tempo de tosquia, pegou 10 jovens, mandou à casa de Nabal pedir apoio de alimento. Nabal era um homem que não respeitava nada,
nem respeitava ninguém. E não atendeu. E tratou mal os jovens que Davi mandou. E dispensou de mão vazia. Não sabia ele com quem estava lidando. Eu perguntaria para vocês, você sabe quem era Nabal? Era um homem insensato. E tinha uma esposa chamada Abigail. Era uma mulher sensata. Samuel, 1, capítulo 25, versículo 25, também 25 e 3. Nabal era um homem imprudente. Abigail, uma mulher prudente. Nabal era um homem ingrato. Abigail era uma mulher agradecida. Nabal era um homem louco. Agia de qualquer maneira, não respeitava ninguém. Abigail era mulher sábia. E a Bíblia pergunta, mulher sábia, quem a encontrará? Muito bem. Nabal encontrou uma, mas ele não mudou. Nabal era um homem de coração duro. Porém, Abigail era mulher de coração flexível. Atendia quem precisasse de alguma coisa. Nabal era um homem sem descrição que agradasse. Abigail era mulher de coração flexível. Quem precisasse de alguma coisa poderia contar com ela. Nabal era um homem maligno. Abigail era mulher bondosa. Salomão afirma que o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, mas, irmãos, não desampare a sabedoria, ela te agradará e te guardará. Ama, e ela te conservará. Abigail agiu com sabedoria, ao ponto de produzir uma impressão moral tão forte na vida de Davi, como nós vamos falar alguma coisa, que mais tarde, quando ela ficou viúva, Davi a tomou como esposa. Mas por que esta palavra? O culto é do sobrenatural. A coisa mais difícil é andar dois juntos, se não estiverem de acordo. Ainda mais se for casal. A mulher tem que aprender a conhecer o seu marido, amar, respeitar e saber que ele é o cabeça do lar. Por sua vez, Deus disse que a mulher fosse submissa ao marido, porque ele é o cabeça da casa, da família. Mas, em compensação, ele deu uma missão também por homem. Maridos, amai as vossas esposas. Irmãos, tudo que Deus nos concede é por amor. Eu faço uma live com um pastor lá de Pernambuco. Ele me disse, irmã, dá um nome para a live que a irmã vai fazer comigo. Eu disse, apenas 2 palavras com a ligação. Ele disse, qual? Tudo por amor. É o nome da minha live, que é feito por ele, que eu gravo praticamente toda semana. Se nós soubermos utilizar
esse sentimento chamado amor, que para Deus nós não podemos nem descrever, porque a Bíblia diz que é de tal maneira que não tem como descrever. Ele deu o seu único filho, fez nascer em forma de homem, para morrer em nosso lugar e nos resgatar do pecado para a vida eterna. Glória a Deus. Ele diz: marido, amai. Mulheres, sede submissa. É uma coisa muito linda, irmãos. Se o homem é o cabeça, o que a mulher é para o homem? Tem alguma dama aqui por pertinho? Ou que tem coragem, que poderia correr até aqui no instante? Só para uma ilustração? Aleluia. Por favor, dobra o joelhinho aqui. Aqui está uma dama. Casada? Sim. O seu marido é a sua cabeça. A cabeça do lar. E o que você é para ele? A coluna. Coluna? Escutaram o que ela falou? O que foi que ela disse que a mulher é para o marido? Não é só isso. Sabe o que a mulher é? O homem é o cabeça, é o que pensa, é o que trabalha, é que traz o sustento da casa, é o que mantém o respeito no terreno dele, que é o lar. É semelhante ao leão. O leão não sai para caçar. Quem caça é a leoa. Quem cuida dos filhotinhos do leão é a leoa. É ela que treina os leãozinhos para brigar. Mas o leão corre o campo. Se qualquer outro leão se aproximar da área dele, ele dá apenas um urro. E o outro sabe, tem dono aqui. E não entra. Porque se entrar é guerra. Mas o que a mulher é para o homem? Olhem para cá. Uma coisinha tão simples. Suspende. Isso aqui. O que é isso aqui? Hein? Estão com medo de falar? O que isso aqui é? Pescoço. Quando a mulher entende que Deus fez o homem cabeça e disse para ele: ame. Ele estava dizendo: ame, cuide, trata bem. Essa costela da tua costela que eu tirei e fiz para ser a tua parceira, tua companheira. Mas o que ela é para ele? É isso aqui. A cabeça, por mais dura que seja, por mais teimosa, por mais brigona, mesmo estando errado, eu falei. É assim. Se esse pescoço for maleável, move essa cabeça para lá. Move essa cabeça para cá. Move essa cabeça para trás. E move a cabeça para frente. Se está na cozinha fazendo a jantinha, e ele chega irritado, porque o dia não foi bom, vê o neném no chão, começa a brigar, porque o bebê está no chão frio. Se ela virar para ele e disser: bem, pega ele, é teu filho. Ele vai dizer uma série de coisas. Se ela abrir a boca e responder, provocou a desavença, a briga. Por isso que Tiago disse: guarda a tua boca.
Se ele começar a falar, pode ter 1000 defeitos, mas é o cabeça, é o homem da casa. Se a mulher não abrir a boca para responder, esses 1000 defeitos vai passar, porque ele pode ter todos esses defeitos, mas não é maluco. Ele vem, ele fala, ele provoca, pode até ofender, não responde. Não vai fazer o que aconteceu em Brasília, que eu preguei para mais de 5 denominações no congresso, só de mulheres, e eles deram o tema, mulheres sede submissa. Eu perguntei a elas, vocês estão satisfeitas com isso? Quase que a maioria levantou e disse, não, esse tema é machista. É os homens querendo humilhar as mulheres. Levantou uma Paraíba, não tenho nada contra a Paraíba, mas ela era da Paraíba, ela falou. Ela disse, lá em casa quem dá a última palavra sou eu. Se ele falar, eu falo. Se ele xingar, eu xingo. Se ele gritar, eu grito. Eu disse, está errada. Não, não, se ele falar, eu falo. Você não sabe calar a boca? Não, não calo. Quem dá a última palavra sou eu. Eu disse para ela, está errada. Ela disse, eu não sei ficar sem responder. Eu disse, eu te ensino. Peguei isso aqui. Um copo de água e disse para ela, faz isso, ó. Eu disse, enche a boca de água. E quero ver você falar com a boca cheia de água. Não fala. Então ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Aí você chega, bota a jantinha e diz, bem, a janta está pronta. Pode vir jantar. Ele come, olha para você, você não respondeu nada. Aí você diga para ele, filhinho, seu pijama, seu chinelo está lá no banheiro. Pode ir tomar seu banho. Se prepare. E você não respondeu nada. Daqui a pouco você vai, toma seu banho, bota sua camisola bonita, toda linda. Está com uma vontade de responder, mas não responde. Vai e deita. Ele finge que não está vendo. Daqui a pouquinho ele chega devagarzinho. Desculpa, bem, eu estava nervoso. E daqui a pouco vocês já sabem o que acontece. Fazem as pazes. E você sabe que a Bíblia diz, se 2 de vós estiverem unidos e pedir qualquer coisa ao Pai Celestial, Ele faz, por causa da união. Então hoje eu quero falar que o sobrenatural de Deus opera na união. Na compreensão. Deus te abençoe. Abençoe o seu marido e o reconheça como cabeça da casa. É o amado da tua alma. E você é a amada dele. E isso sirva para todos os casais. Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo até aqui. Irmãos amados e queridos, Abigail era pacífica, mas Nabal não era. Quando ele não atendeu os servos de Davi, e Davi soube, ele além de não atender, ele disse, quem é ele?
Tem tanto vagabundo por aí que anda pedindo, pedindo, eu não vou dar nada do que é meu. Davi fez aflorar a sua natureza masculina. É o menino que matou o urso e matou o leão. É o menino que, diante do exército de Israel, olhou para o gigante e disse: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o povo de Deus? O que o rei vai dar a quem derrubar esse cara? Menino. Não importa a idade e o tamanho. Se teme a Deus, o inferno se cala. Aleluia. Nós vemos aqui Davi rodeado de bandidos, que ele fez um exército. Foi ao encontro de Nabal e disse: até o amanhecer não tem um macho vivo naquela família. Vou matar todos eles. E ia matar mesmo. Mas acontece que Abigail não estava em casa. Quando ela chegou, 2 empregados foi a ela, e um deles disse: olha, veja o que a senhora vai fazer, porque o nosso senhor, seu marido, agiu errado, e ele lhe fez o que não devia fazer, e respondeu aquele que não deveria responder, que é o gigante de Israel. O homem que matou o gigante que o atacava. É valente, é guerreiro, e ele vai vir aqui e vai se vingar. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa. O homem é o cabeça, mas a mulher é a guardiã da casa. Aleluia! Quantos lares estão de pé porque tem uma mulher que ora? Tem uma mulher que teme a Deus. E o diabo é travado. O homem é livre de morte, de assalto, porque tem uma mulher que ora. Vamos considerar isto esta noite. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas se tiver uma voz clamando, a coisa muda. Todos os cultos da nossa igreja deveria ser culto do sobrenatural. Porque o primeiro que chega é o dono da casa. E ele está aqui. E não nega bem algum ao que anda em retidão. Quando eu digo não nega bem algum, eu estou dizendo que não há impossível para ele. Não há impossível. Pense alguma coisa. Eu, como a primeira pastora consagrada na Assembleia de Deus, reconhecida pela convenção, eu já enfrentei coisas que vocês não podem imaginar. Eu estar pregando e entrar pela porta da frente um defunto. Foram buscar o defunto e botaram assim na minha frente e disseram: você é pastora? Ressuscita esse defunto. Se você não ressuscitar, você é pastora falsa. Sou eu que ressuscito? Não. Quem ressuscita é Jesus. Mas eu nunca esperei enfrentar um desafio desse por ser mulher. Eu não escolhi ser pastora. Deus me fez pastora.
O evangelho entrou na minha família quando eu nasci. Minha mãe morreu com a febre tifo. E meu pai estava chorando na porteira da fazenda quando passou pastor Antônio Machado, da Assembleia de Deus de Madureira, de Barra Mansa, no bairro da Cutiara, onde tinha a fazenda do meu avô, onde morava toda a família. E quando ele chegou adiante, o Senhor disse àquele pastor: volta, você viu aquele homem na porteira? Vai e prega para ele. Meu pai estava chorando, porque a minha mãe estava com febre tifo, desenganada. E disseram que eu não ia viver. Tiraram imediatamente, me separaram para a casa da minha tia, por causa do contágio da febre tifo, que na ocasião não havia um tratamento mais adequado como existe hoje pela ciência. Então aquele pastor voltou e disse para o meu pai, botei isso no meu livro: moço, eu não sei por que você está chorando, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu conheço alguém, presta atenção, que salva, cura, liberta, abre porta onde não tem porta. Também, se ele quiser fechar uma porta, ele fecha e ninguém abre. Ele faz aquilo que o homem natural não pode fazer. Eu não sei por que você está chorando, qual é o seu problema, mas essa pessoa de quem eu estou falando pode. Se você crê, ele pode te dar uma vitória. Meu pai olhou para ele e disse assim: repete isso. E o pastor repetiu. E ele disse para o pastor: não entendo nada disso que você está falando, sou católico, mas minha mulher está morrendo, e minha filhinha não sei se vai viver. Se você pode fazer alguma coisa. Chegou, abriu a porta da porteira e disse: entra. Quando ele chega no quarto, minha mãe estava morta. E eu na casa da minha tia para evitar o contágio, na própria fazenda. E o pastor chegou, foi verificar o pulso, viu o coração, viu os olhos, levantou, olhou para o meu pai e disse assim: eu esqueci de te dizer que o homem de quem eu estou falando também ressuscita morto. E a sua esposa já está morta. Meu pai começou a gritar e a chorar, e a família toda da fazenda começaram todo mundo vir para casa, e ali estava a minha mãe morta. O pastor fez uma oração simples. O sobrenatural de Deus não é exibição de fé. Não. É crer no que a palavra diz. Tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. Meu pai assistiu pela primeira vez uma oração. Aquele pastor fez uma oração simples. E essa oração fala comigo e fala com todos nós. Ele orou e disse assim: Deus, esta mulher já chegou diante do teu trono, porém nunca lhe falaram de Cristo. Ela não teve oportunidade nem de dizer que aceito, nem de dizer que não quero, não aceito. Por misericórdia, devolve a alma dela para que ela escolha. Ressuscita esta vida. E pôs a mão sobre a cabeça da minha mãe morta.
E os olhos dela começaram a mexer, ela abriu os olhos. E aquele pastor falou de Jesus. E meu pai estava em pé, assistindo. E ele perguntou para ela: quer receber Jesus como Salvador? Faz qualquer sinal. Ela fez assim. Aí ele orou e pediu: devolve a vida dela. E devolveu a vida. E ela aceitou a Jesus. Aquilo, a família toda ali assistindo a isso. Aquele pastor sábio pregou o evangelho. A fazenda, irmãos, era considerada uma igreja católica, porque não tinha igreja no local, igreja católica. O meu avô cedeu um salão da fazenda para o padre rezar a missa, fazer ladainha, fazer tudo. Então ninguém conhecia o evangelho. Mas com a ressurreição da minha mãe, começou todo mundo a chorar, mas sem entender nada. E o pastor disse: cadê a neném que disseram que vai morrer? Aí foram ali na casa da minha tia, do lado, e me trouxeram. Ele me pegou e fez assim: é essa neném que vocês disseram que vai morrer? Olhou para o meu pai e disse: cuida muito bem dessa neném, porque ela vai ter vida longa e vai ser um instrumento na mão de Deus. Aleluia! Minha mãe viveu mais 50 anos. E eu não tenho vergonha, muita mulher tem vergonha de dizer a idade. De repente, eu estou fazendo 83 anos. Aleluia! Deus me deu 2 filhos homens. Um é missionário em Portugal, que é o Paulo, e o outro é pastor nos Estados Unidos, trabalha com recuperações de deficientes, e é pastor auxiliar, já está há mais de 25 anos lá. Tenho 5 netos, e já tenho 3 bisnetas. E o meu neto, que é solteiro, é da Marinha, nos Estados Unidos. E as minhas noras são para mim como filhas. Todas 2 pregadoras da palavra. E eu dou glória a Deus por isso. Davi chegou. E Abigail disse para os rapazes: para os animais. Desceu seu jumento e foi ao encontro de Davi. Davi desceu lá do seu jumento também. E ela chegou e se dobrou os seus pés e disse: perdoa a tua serva. Perdoa a tua serva, porque eu sei que você é escolhido de Deus. Não manche a tua mão, porque você é santo. A culpa é minha. Aí Davi perguntou: por que a culpa é sua? Eu quero aquele cabra que está lá. É com ele que eu vou tratar. Aí ela disse: não, por favor, eu sou a culpada. Por que você é culpada? Ela disse: porque a tua serva não viu os servos do meu Senhor. Mulheres, nós somos as guardiões da casa. O marido sai para trabalhar, buscar o pão, para trazer o que precisa para dentro de casa. É você que toma conta da casa. Você tem que ver o que teu filho está assistindo na televisão ou
É, isso aí. Não importa. Se for um rádio, não importa. Se for não importa. Seja o que for. Até uma gravação. É você que tem que ver o que entra dentro da tua casa. Ela disse, eu não vi. Pede o Senhor te mostrar. Porque dentro da casa dos meus pais, houve um período de luto e de luta muito grande, batalha espiritual. Por quê? Porque a minha irmã cortou uma franjinha e na Assembleia de Deus não podia cortar cabelo. A mulher não podia cortar cabelo. Não podia botar uma calça comprida. Não podia usar uma roupa sem manga. Eu sou desse tempo. E ela foi excluída. E se ajuntou com um rapaz que era chamado moleque do diabo. Não foi por causa de celular, não. Foi porque desobedeceu os costumes. Mas por causa dessa batalha, pela misericórdia de Deus, consegui fechar 8 centros de Umbanda. E 3 desses transformaram em igreja. E a minha irmã já está na glória com o Senhor. Queremos o sobrenatural. Como podemos trazer o sobrenatural para a nossa vida e para dentro da nossa casa? Como? Eu faço parte do aconselhamento da nossa igreja. Eu trabalho na sala do pastor Silas. São 3 salas separadas toda quinta-feira. 2 irmãs em cada sala. Parece que de propósito. Separa as coisas mais difíceis e mandam para mim. Só dá demônio. Coisas terríveis. E teve um dia desse que entrou um homem. Ele não estava sendo atendido por mim. A ficha dele não veio para a minha mesa. Ele estava sendo atendido por 2 irmãs em outra sala. Mas ele entrou na sala errada. E quando ele entrou, eu cumprimentei. Eu disse, tenha bondade, sente-se. Quando ele sentou, eu olhei para ele e disse, não abra a boca. Deus está me mostrando que você fez isso, isso, isso e isso. E agora, sua esposa te denunciou, você está em separação e veio buscar ajuda da igreja. Eu perguntei, já pediu perdão a ela? Já reconciliou? E tem mais. Ela fez isso porque você agiu assim, 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 assim. Aí ele olhou para mim e disse assim, a irmã fulana, não vou citar o nome dela aqui não, que ela é um vaso de Deus, contou a minha vida para a senhora? Eu disse, eu nem sabia que você foi atendido. Sua ficha não chegou aqui, mas eu estou com aquele que te conhece, desde que você foi gerado. E sabe tudo que você fez. E tem mais. Você veio buscar aqui, depois de ter ido na Umbanda e pago pelo que você queria. Como o diabo não resolveu, você veio buscar na igreja. Aí ele ficou assim espantado. Nisto a irmã chega, porque disseram, olha, aquele que a senhora está atendendo, foi lá para a sala da pastora Antonieta. Aí ela foi buscar. Aí ele perguntou para ela, você falou a minha vida para ela? Ele disse, não.
Ela disse, não. Como é que ela veio falando a minha vida todinha, tudo que eu falei para a senhora da outra vez? Aí ela virou e disse assim, ela é uma serva de Deus, e o Espírito do Senhor está com ela, e o Espírito do Senhor revela. Sobrenatural é aquilo que não é natural. Eu nada sou, eu nada sei, eu sou a menor. Se Deus não agir, nada é feito. Se Ele não revelar, a gente nada sabe. Aqui é natural, tem o natural aqui e tem o sobrenatural de Deus. Aleluia! Aleluia! Davi abençoou Abigail, recebeu a oferta e não se vingou, não sujou a sua mão de sangue. 10 dias depois, o marido dela, Nabal, morre. E ele pensou, essa mulher é sábia, essa mulher é pacífica, ela assumiu o erro do marido. Eu preciso de uma mulher dessa comigo. Vai lá, estou pedindo ela em casamento. Mas, irmãos, o sobrenatural é revelado àquele que teme. Você pode não saber nada. Eu fui à casa de uma irmã. Ela disse, irmã, vou pedir você fazer uma oração aqui, porque uma coisa que nunca aconteceu, eu crio galinha, isso, e agora uma galinha está matando os filhotes. Eu tive que amarrar ela ali, porque senão ela acaba de matar todos os filhotes que nasceram. Eu disse, cadê a galinha? Me mostra. Ela me mostrou a galinha amarrada pelo pé. Quando eu olhei para a galinha, o Espírito Santo me disse assim, olha lá para os fundos do quintal dela. Eu olhei e vi onde era estava assim, aquela moita de capim. Eu vi uma velha, muito feia, sentada no ninho da galinha. E o Senhor me disse, essa feitiçaria foi a vizinha que fez, porque aqui tem prosperidade no que ela faz e lá não tem. E ela mandou a macumba para que essa galinha morresse e matasse os filhotes. Eu disse, é demônio. Aí eu disse para ela, me leva primeiro lá no ninho. Cheguei no ninho, expulsei o demônio, voltei, estendi a mão para a galinha e disse, você está liberta, pode soltar ela. Ela pegou a tesoura, cortou. Eu disse, solta os pintinhos. Ai, irmã, ela já matou mais de 3 pintinhos. Eu disse, pode soltar, ela já está liberta. Quando soltou, a galinha deu aquela meia volta, abriu as asas e acolheu os pintinhos vivos. Eu disse, está liberta. É o sobrenatural de Deus. Entrei num sítio em Brasília. Estava fazendo um trabalho lá com mulheres. E chegou para mim, o irmão disse assim, você pode ir no meu sítio orar pelo meu touro? Eu disse, touro? Eu nunca orei por touro. Aí eu disse, o que há com o teu touro? Meu touro parece que ficou maluco. Está atacando todos os animais, até o rapaz que toma conta dele. Está com medo até de levar o alimento para ele, porque o touro não está mais respeitando nem ele. Eu queria pedir se a irmã podia fazer uma oração lá no meu sítio. Eu disse, vou. No intervalo, eu vou lá. Eu fui. Quando eu cheguei, eu pedi para ele,
a porta do sítio. Ele olhou para mim e disse assim: irmão, eu seria um irresponsável se eu abrir a porta do sítio para a senhora entrar, porque eu sei como é que o touro está agindo, e ele vai te atacar. Ele não está respeitando nem a mim, nem o rapaz que cuida, nem ninguém. Já matou até alguns bichos aqui. Eu disse: o irmão teme abrir? Tá bom, então não abre não, deixa comigo. E tinha as cercas do sítio. Primeira taubinha, depois outra, e uma em cima. Eu fui aonde estava o touro amarrado, as duas pernas de trás, as duas patas da frente, e o touro lá amarrado, em pé. Eu subi na beira da cerca, olhei para a cara dele e disse: eu sei quem está aí. Esse animal não foi criado para fazer o que está fazendo, mas Satanás, eu te ordeno, sai do corpo desse animal. Ele começou a querer pular, eu digo: sem escândalo, sai agora e bota ele de joelho. O touro foi, dobrou os joelhos da frente e ficou com as patas de trás amarradas, esticadas. Eu olhei para ele, eu disse: as 4 patas estão amarradas por Deus, bota as patas de trás no chão. Aí ele, puxando a perna amarrada, dobrou as patas de trás e as da frente já estavam esticadas. Aleluia! Eu olhei para ele, um chifre de um lado e do outro, estiquei a mão assim na direção do meio do chifre e disse: você foi criado como os outros animais, pelo Eterno, pelo Criador. E não foi com a finalidade com que você está agindo. O que estava em você saiu. Esteja liberto e curve a cabeça. Ele foi com o chifre e meteu assim no chão. Eu disse para o dono do sítio: cadê o rapaz? Manda trazer comida para ele. Aí o rapaz trouxe, mas ficou com medo. Está com medo? Estou com medo de chegar perto dele. Abre o portão que eu levo. Peguei aquela bacia de comida, cheguei e botei para ele: pode desamarrar, coma. Ele está comendo e me olhando, comendo e me olhando. Eu disse: está livre. Orei aquele sítio todo e o touro não atacou mais ninguém. Mas, irmã, a senhora falou de galinha e falou de touro. Mas eu quero dizer para vocês que o sobrenatural de Deus se manifesta na hora da nossa necessidade. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, nós veremos a glória de Deus. Eu fui tesoureira da Casa Publicadora, fui secretária executiva, eu fui diretora do departamento comercial. E eu saí, fui ao Banco do Brasil buscar 68 mil, quase 70, para pagar os funcionários. Era dia de pagamento. Quando eu saí do banco, vinha 2 homens correndo, descendo o morro, onde é chamado Morro da Fé, ali na Praça do Carmo. Eles vinham correndo, eu escutei quando disse: ela, olha a roupa, essa é a roupa, ela mesmo. Eu disse: alguém dentro do banco ligou para os bandidos e disse o valor que eu tirei, e eles estão vindo para me assaltar. Eu só disse assim: Senhor, envia um anjo com uma espada de fogo, desembainhada, e trava esses 2 bandidos,
porque os teus filhos estão esperando o pagamento. Esse dinheiro não é meu. De repente, quando eles iam atravessar a rua, irmãos, um pedaço como daqui até esse banco, a cadeira da frente, um parou e disse: para, cara, para, sujou. E eu disse: Senhor, repreende. Continuei andando. E ele disse assim: olha quem está do lado dela. Nós não podemos com ele. Esse cara é lutador, ninguém vence ele. Eu apressei o passo e cheguei na casa com o dinheiro. E não fui assaltada. Diga glória a Deus. Isto é sobrenatural. Minha irmã, endemoniada, já estava há mais de 21 dias fora de casa. E nenhum de nós em casa sabíamos onde ela estava. Estava trancada dentro de um centro de umbanda. Mas qual? Onde? Que lugar? Eu juntei um bocado das irmãs do Circulação. Começamos a fazer oração à noite, dentro de casa. Quando nós estávamos orando, alguém bateu palma no portão. E o Senhor me disse: vai lá com a tua mãe atender. E a minha família reunida, orando com algumas irmãs na sala comigo. Quando eu cheguei, uma mulher vestida da umbanda, toda a característica, desconfiada, e olhava para todo lado e disse: olha, eu só vim dizer uma coisa para vocês, já vou embora. Eu vim dizer onde é que está a parente de vocês. Está no centro tal, na estrada do Quitungo, número tal, nos fundos, no centro, trancada. E eu vou embora, que se eles descobrirem que eu vim aqui falar isso para vocês, a chefe do terreiro me mata. Saiu correndo. Eu cheguei, separei 7 irmãs comigo e fomos lá. Bati palma no portão. A chefe do terreiro, chamada Diva, Dona Diva, veio atender e disse: eu quero ver a minha irmã. Se eu não ver, eu vou lá naquele posto policial e vou dar parte que vocês estão com uma jovem de menor trancada aqui dentro. Já há tantos dias. Eu quero vê-la agora. Ela não abriu o portão e disse: espera aí. Eu não disse nada. Quando ela virou assim a casa, que você entra nos fundos, o Senhor me disse: atrás dela. Eu abri o trinco e eu saí atrás dela e as irmãs atrás de mim. Na metade do caminho ela parou e disse: não pode entrar aqui. Já falei. E correu para ir pegar minha irmã, para mim não chegar no centro. Quando ela correu, eu disse: vamos embora. Peguei as irmãs, corri. Ela entrou no centro, nós entramos atrás. E eu fui direto no Gongá. Estendi a mão, cheio de demônio. Eu digo: eu entrei aqui com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Satanás, você o conhece. Em nome de Jesus, saiam. Porque vocês estão se metendo com quem não lhes pertence. E a minha irmã estava sentada no chão, com um pratinho com biscoito. Quando eu repreendi, os bonecos começaram a cair tudo nas paredes. Foi caindo, quebrando tudo. A mulher ficou quase louca. Quando ela entrou e viu aquilo, ela fez assim. O Senhor me disse: deixa a tua irmã com as outras, vai atrás dela. Eu fui atrás dela. Ela foi para uma gaiola, essas gaiolas de pé alto, e tinha uma cobra enorme. E no topo da gaiola tinha uma perereca gritando, e a cobra traindo aquela perereca. Aquela mulher chegou para falar com a cobra. E o Senhor disse: ela vai soltar a cobra
para te picar. Mas você vai repreender o que está na cobra, antes que ela faça. Aí eu cheguei, parei assim atrás dela, ela nem me viu. Quando ela começou a falar com a cobra, eu estendi a mão e digo: eu te repreendo, porque eu recebi autoridade para pisar a tua cabeça. Em nome de Jesus. Aí a cobra deu aquela volta assim, virou por cima do próprio corpo e saiu pelo meio com a cabeça levantada. E ela falando com a cobra, eu disse: está repreendida, amarrada. Senhor, manda fogo e queima. Irmão, veio feito um relâmpago. E ela se redobrou toda aí. Morreu. A dona do centro olhou para mim: o que a senhora fez? Eu disse: repreendido, nativo, o demônio que está aqui. Deus quer te salvar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Esse centro chamado Imaculado, de hoje em diante eu determino, em nome de Jesus, nunca mais a senhora vai raspar a cabeça de alguém para fazer filho para o diabo. Está acabado. Na semana seguinte a mulher morreu e o centro fechou. Isto é sobrenatural de Deus. A hora passou, o relógio não para. Muita coisa eu poderia contar para vocês, muito. Aleluia. Está no púlpito, além do morto que Jesus ressuscitou, mandaram buscar em casa uma família de cego, marido, mulher e filhos, cegos de nascença. Vocês já viram algum pastor na igreja ensinar a orar para ressuscitar morto? Eu sou filha de pastor e nunca vi. Já viu algum pastor no púlpito ensinar como é que você ora para um cego de nascença recuperar a vista? Eu estou jogando para vocês o que eu passei. Eu digo: meu Deus, e agora? Todo mundo de pé, esperando. O Senhor disse: desce do púlpito, porque lá embaixo tem mais santidade do que aqui em cima. E eu desci. Eu disse: Senhor, como é que se ora para cego de nascença recuperar a vista? É o sobrenatural, irmão. E uma voz veio no meu ouvido e me perguntou: filha, o que é que o cego vê? Eu respondi aqui: nada, ele é cego. Aí a voz me perguntou outra vez: filha, o que é que o cego vê? Eu respondi segunda vez: se ele é cego, ele não vê nada. Aí a voz perguntou terceira vez: filha, o que é que o cego vê? Eu disse: espera aí, o meu QI não é tão baixo assim. Eu já respondi 2 vezes. Perguntou a terceira, então as 2 respostas estão erradas. Eu fechei os olhos e disse assim: me dá sabedoria para entender o que tu queres fazer. O milagre, eu não falei a palavra sobrenatural, o milagre que tu queres fazer. Me mostra, Senhor, me ensina. Estou aqui para aprender com teu Espírito. Aí eu fechei os olhos, eu disse: fecha os olhos aí, irmão. Eu disse: o cego vê trevas. Aí a voz me disse: repreende o espírito de trevas e decreta luz. A coisa mais linda para mim foi ver o menininho de 10 anos se voltar para o pai e dizer assim: papai, eu estou te vendo.
E o pai dizia: meu filho, eu também estou te vendo. Aí olha para a esposa e diga: bem, eu estou te vendo. E ela dizia: eu estou vendo vocês também. Se abraçaram os três chorando. Aí chegou um dos que estavam me provando, não vou falar o nome da igreja nem o local, que vocês vão identificar logo. Chegou e disse assim: o que é isso aqui? Com uma Bíblia na mão. Aí o homem respondeu: olha, eu até agora nunca vi nada, mas isso aqui deve ser um livro, não sei se seria uma Bíblia, não sei o que é, mas parece ser um livro. Ele disse: você está enxergando. Aí pegou uma moeda para o garoto, testou o garoto viu. Pegou uma bolsa, mostrou para a esposa. Eu disse: Jesus curou. Saiu ressuscitado e os três curados, correndo pelo meio da igreja. E Jesus batizando com o Espírito Santo e curando. Isto é sobrenatural. Eu poderia contar muita coisa para vocês, mas eu diria apenas: aleluia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nosso Deus faz nascer água onde não tem fonte. Nosso Deus apaga o fogo e faz a água pegar fogo, como fez com o profeta. Se tu podes crer, esta palavra é a verdade. Está cheio de lições espirituais. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu vou apenas fazer a pergunta que Jesus fez: que queres que eu te faça? Está na hora de terminar. E o pastor Silas manda a gente respeitar. Eu aprendi isso. Perdão, pastor, já passei 5 minutos pelo meu relógio. Aleluia. Presta atenção. O que queres que Deus te faça? Qual é a tua causa? Para Deus não há impossível. Não há. Não precisa dizer para a pastora Antonieta. Fala com Deus. E se você crê, sai do seu lugar e vem aqui agora. Eu vou orar por você.